Graças a Deus. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Nós vamos comentar hoje 5 versículos. Então, fique ligado aí. Estes 5 versículos é um dos que eu considero mais importante no livro do Apocalipse. É algo extremamente importante. É Jesus Cristo enviando carta às igrejas da Ásia Menor, passando instruções. Nós não podemos perder nada, uma vírgula sequer desse estudo. Então fique bem ligado naquilo que o Senhor estará comunicando ao nosso coração. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui, tá? A partir das 20 horas, meditando versículo a versículo do livro do Apocalipse. Não percam, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem é este? Jesus. Então o texto diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, ou seja, ao pastor da igreja de Éfeso. Jesus não ordenou que a carta fosse entregue aos líderes da liderança, aos diáconos, ao dono do salão, ao dono do templo, não. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Era um particular de Jesus Cristo, com o anjo da igreja, com o responsável pela igreja, para que ele retransmitisse às ovelhas do Senhor aquilo que estava no coração de Jesus a respeito do comportamento, da atitude daquela igreja. Aqui no caso, da igreja de Éfeso. A carta, irmãos, era para ser escrita ao pastor da igreja. A cobrança, os elogios, as recomendações, era para ser escrita ao dirigente da igreja. Isso denota que o Senhor tem o pastor da igreja como aquele que responde pela igreja. Por isso devemos ajudar aos nossos pastores, pois grande é esta responsabilidade. Éfeso era a antiga capital da Ásia Menor, com aproximadamente 500 mil habitantes. Para o contexto, muita gente. Era o centro da adoração à falsa deusa Diana. Tá? Havia ali uma numerosa comunidade judaica e Paulo era o supervisor desta igreja. A tradição diz que o apóstolo João residiu em Éfeso, tendo trabalhado e morrido ali. E após a morte de Paulo, ele teria supervisionado a igreja da Ásia Menor, tá? Substituindo Paulo. Éfeso caiu nas mãos dos turcos no século VI depois de Cristo. E a cidade foi destruída em 1402 depois de Cristo. As ruínas de Éfeso chamam-se hoje Santo Teólogo, lembrando o apóstolo João, tá? Então este foi o comentário do versículo 1. Vamos para o versículo de número 2. Jesus continua falando: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então aqui entrou uma parte de elogio. O Senhor estava elogiando a igreja de Éfeso por causa do trabalho, das obras, da paciência, e que eles não toleravam pessoas más no meio da igreja, colocavam à prova as pessoas que diziam que eram pastores, que eram doutores, que eram apóstolos, né? E vinha lá com aquele status de liderança, mas Éfeso pegava eles na mentira, tá? Eles estudavam bem as pessoas que diziam ser apóstolos, mas que na verdade não eram, tá? Então Jesus disse: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Às vezes nos preocupamos tanto
com o que os outros estão pensando do nosso trabalho, que acabamos nos esquecendo de que o Senhor está atento às nossas obras e que só Ele nos pode recompensar. Muita gente na igreja às vezes fica brava porque não é reconhecido pelo pastor, não é reconhecido pelo diácono, não é reconhecido pela igreja. Ele gostaria que aquilo que ele faz para Deus fosse de reconhecimento de todos, da comunidade, mas está se esquecendo que aquele que pode verdadeiramente recompensar é o Senhor Jesus. E o texto está dizendo que Jesus está atento ao nosso trabalho, à nossa obra, à nossa missão. Aquilo que estamos fazendo, o Senhor está vendo. Você pode criar uma frase evangelística e postar nas redes sociais sem o teu nome. Alguém pode pensar, por que você não colocou o teu nome? Isso vai crescer, isso vai se espalhar, isso vai viralizar. Muita gente vai ser abençoada através desta frase, deste texto que você fez. Coloca aí o teu nome, você precisa ser reconhecido. Olha, colocando ou não o teu nome, você será reconhecido, porque Jesus conhece as nossas obras, Jesus conhece o nosso trabalho, a nossa paciência, tá? Então nós não podemos nos esquecer que Jesus está sempre observando todas as nossas atitudes. Observe o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Observou que texto interessantíssimo? Nós temos observado uma vertente de cristãos em nossos dias que radicaliza a justificação pela fé, ao ponto de menosprezarem as obras. Isso é um engodo do diabo, não caia nessa conversa. Tiago foi explícito, nós somos justificados pelas obras e não somente pela fé. O que significa isso? Uma fé que não se manifesta em obras é como um corpo sem alma, ou seja, é uma fé morta. O texto continua, e eu observo também a tua paciência. Então nós temos que ter fé para sermos justificados, e esta fé é acompanhada por obras. As obras é a alma da fé. Não adianta dizer que crê em Jesus, que tem fé no Senhor, se a tua vida não está num processo de santificação, se você não ama as pessoas, se você não ajuda as pessoas, se você não evangeliza, não ora, não lê a palavra de Deus, não estuda o Evangelho, não procura ter uma vida agradável a Deus. Gente, ter fé deve ser uma fé que é expressada em obras. Nós não podemos dizer que temos fé se as nossas obras não testemunharem ao nosso favor. Então nunca se esqueça disso. Nós somos justificados pela fé, mas esta fé só é viva se tiver obras, tá bom? E Jesus também fala de paciência, tá? Tenho observado a tua paciência. O crente paciente demonstra ter compromisso com Deus, pois aquele que se irrita por qualquer coisa e age pecaminosamente diante de um problema, demonstra não se importar com o que o Senhor e a sua justiça faz a teu respeito, tem como observando a nossa vida, observando o nosso comportamento, observando as nossas atitudes, qual é o conceito que o Senhor está fazendo de cada um de nós. Se nós somos impacientes, intolerantes, qual é o conceito que o Senhor nosso Deus, que o Senhor Jesus está fazendo a respeito da nossa vida? Nós não podemos, e de forma alguma, em hipótese alguma, sermos impacientes, irmãos. Precisamos aprender a ter paciência. Não podemos ficar irritados com qualquer coisa, vou desistir, vou largar tudo. Não, tem que ter paciência. Quem tem paciência é perseverante, é atuante. É alguém que está ali sempre te dando uma mão. Você pode contar sempre com ele na obra de Deus. E Jesus está observando a tua paciência. E ele continua,
e que não podes sofrer os maus. Ou seja, com os maus não se deve demonstrar paciência. A única coisa que você não deve ser paciente é com o mal, com o diabo e com pessoas que estão servindo ao diabo. Com esse tipo de pessoa nós não podemos ter paciência nem tolerância, pois uma laranja podre em meio às outras produz total contaminação. Então é hipocrisia eu querer ser paciente com pessoas más, com pessoas que nós temos o conhecimento que estão danando, destruindo a obra de Deus, a casa do Senhor. Então, por causa de uma pessoa má, você vai deixar que outras boas sejam contaminadas? Não, em hipótese alguma. Por isso Jesus disse, e que não pode sofrer os maus, ou seja, que vocês não toleram o mal, as pessoas más. Vamos lá. Muitos irmãos, por terem sentimento de dó, acabam por vezes forçando alguém mal intencionado a permanecer no meio da igreja, o que pode causar sérios prejuízos. Se Jesus está rejeitando alguma pessoa, porque esta pessoa não quer se converter, não quer ouvir a palavra, não quer se santificar, não quer fazer a obra de Deus, não quer cooperar, então se Jesus está rejeitando esta pessoa, quem sou eu para acolher essa pessoa? Então deixa nas mãos do Senhor. Se o Senhor quer transformar, se o Senhor tem um propósito de mudança na vida daquela pessoa, amém, mas não sou eu que vou forçar a situação para que essas pessoas permaneçam na igreja desta forma, de uma maneira completamente equivocada, errada, contaminando e produzindo coisas ruins na igreja, tá? Mas também não podemos confundir pessoas fracas na fé, pessoas que ainda não são maduras na vida espiritual, com pessoas más, tá bom? Não é disso que estamos falando. Tem pessoas que ainda não são maduras, ainda não cresceram na vida espiritual, ainda são crianças espirituais. Nós não temos que nos livrar dessas pessoas, nós temos que abraçar essas pessoas, ajudar essas pessoas. Pessoas que às vezes cometem falhas, cometem um pecado, mas elas querem se livrar disso. Elas vêm na casa do Senhor sedentas, elas dão atenção à voz do Senhor, estão se esforçando. Não são essas pessoas. Eu estou falando de pessoas que estão na igreja com o propósito de praticar o mal, de destruir a igreja, tá? Mesmo que essas pessoas não admitam isso, mas se elas têm esse propósito, nós não podemos tolerar. É por isso que Jesus falou que a favor da igreja de Éfeso, é porque a igreja de Éfeso não sofria, tá, os maus, ou seja, não toleravam os maus. Vamos lá, vamos continuar. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Jesus observa se somos ou não zelosos com os que se dizem ser pastores, mas não são pastores de verdade. Devemos ser cautelosos para não permitir que falsos líderes se infiltrem entre nós. Não é porque foi fazer um seminário que é pastor, não é porque prega bem, fala bem, que é pastor. Não, tem que colocar à prova a sua vida, como é você na sua casa, no seu lar, no trato com seus filhos, no trato com seus vizinhos, o seu comportamento no seu trabalho, a sua vida de dedicação a Deus, oração, como é que você se aplica ao ensino, às escrituras. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Qual é a mensagem que você está me pregando? É a palavra de Deus ou são heresias? Cuidado. Coloque à prova aqueles que você coloca na sua vida como o seu pastor. O seu pastor vai dar conta de você. O seu pastor precisa ser um homem de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Versículo 3. Jesus continua falando. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Este versículo ressalta a abnegação. Abnegação significa renúncia, dedicação do verdadeiro crente, tá? Tem crente que por qualquer coisinha desiste, reclama, se cansa, duvida, desanima. Todavia o Senhor procura homens e mulheres abnegados para a sua obra. Não faça corpo mole com o Senhor.
Esse negócio de deixar de ir ao culto porque está cansado e não sei mais o que, com Jesus não tem conversa, não se justifica. Não faça de qualquer jeito para aquele que tudo fez por amor a você. Não faça de qualquer jeito, porque Jesus não fez de qualquer jeito, Ele fez por amor, tá? Agora vamos entrar no versículo 4, e aqui a coisa começa a esquentar, hein? Aqui já começa a entrar no estreito. Olha só. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Jesus começou elogiando, mas agora, olha só. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti. Apesar de todos os elogios pelas obras de Éfeso, né? Pelo trabalho, paciência, intolerância com os maus, o zelo, Jesus declara ter algo contra. E isto demonstra que o que fazemos de bom não nos serve como desculpa para justificarmos os nossos erros, mesmo que achemos que são insignificantes. Trabalhar para Deus é essencial, mas não é tudo. Não é porque você trabalha na obra, que você prega, que você canta, que você lê Bíblia, não é porque você faz essas coisas que Deus está te aprovando completamente. É como eu disse, a fé sem obras é morta. A fé precisa ter alma. Não adianta dizer que é uma pessoa de fé, mas quando na verdade você é uma pessoa apenas religiosa, que cumpre alguns deveres. Ou porque pratica obras sem fé, ou porque diz ter fé, mas não tem obras. Nós precisamos viver vigilantes, precisamos viver no primeiro amor. E o texto continua, que deixaste a tua primeira caridade, que é o amor. O amor é o cumprimento de um mandamento. Porém, o primeiro amor, ele é voluntário, é intenso, vem do fundo do coração, entenderam? O amor é uma obrigação de cada um de nós, tá bom? Nós devemos amar as pessoas. Porém, o primeiro amor, ele é voluntário. Ele é intenso. Ele vem do fundo do coração. Ele independe de mandamentos. Então, o que Jesus está cobrando aqui de Éfeso é um amor intenso, do fundo do coração. Aquele amor voluntário. Aquele amor que não é forçado. O amor, irmãos, somente terá o seu verdadeiro valor quando for oferecido voluntariamente. A lei dizia, faz isso e viverás. Ame e viverás. Porém a graça diz, vive e o farás. Então nós precisamos viver intensamente o Evangelho para aprender a amar as pessoas, a amar a Deus acima de tudo e acima de todos. Nunca se esqueça disso. O amor deve ser voluntário, o amor deve ser intenso. Nós não podemos amar por obrigação, nós temos que amar do fundo do nosso coração, com um espírito voluntário, tá? Com uma intensidade tremenda. Então vamos para o nosso último versículo a ser comentado hoje, que é o versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Meu Deus! Alguém que acha que conhece Jesus, mas nunca leu esse versículo, quando chega aqui se assusta. Pastor, eu achava que Jesus era bonzinho, que eu podia viver de boa, fazer o que eu quisesse, joelho no chão, pedir de perdão, está resolvido. Não, Jesus está cobrando atitude. Eu quero o primeiro amor de volta. E o texto diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Irmãos, muitos se enfraquecem e caem por não perceberem
que conforme o tempo vai passando, o seu amor passa a não ter como seu verdadeiro alvo a pessoa de Jesus, e sim o seu próprio ego. As pessoas chegam na igreja adorando, mas com o tempo tornam-se pedintes. As pessoas chegam na igreja com as mãos assim. Conforme o tempo vai passando, as mãos ficam só assim, só num sinal de que estão requerendo algo de Deus. Tem pessoas que não vêm na igreja no horário do louvor. Enquanto o louvor está adorando, estou com o instrumento, estou tocando, estou cantando. Não, esperam o louvor acabar, para então chegar para ouvir a palavra, achando que estando pegando a melhor fatia do culto. Ledo engano. A melhor fatia do culto é o momento em que estamos adorando a Deus, agradecendo. As canções têm letras de adoração, de agradecimento, de chamada. Então nós não podemos dizer, sabe que eu me irrito com essas músicas, barulho de violão, eu gosto de chegar só para ouvir a palavra, então já chego só na hora da palavra. Não façam isso. Você que faz isso, que só vai na igreja para ouvir palavra, é um crente assim, ó. Só que Jesus está procurando os crentes assim, ó, os verdadeiros adoradores. Então venha para o culto. Se começa às 6 horas, esteja às 6 horas aqui. 18 horas, já esteja na sua cadeira a posto, para poder fazer a primeira oração e adorar a Deus. Tá bom, queridos? Então, não é questão só, o pastor está se implicando porque eu atraso. Eu não estou me implicando porque você atrasa. Eu estou me implicando porque você não está praticando o primeiro amor. Porque no primeiro amor é assim. O primeiro amor é assim. É adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Não é só assim. É assim e assim. Então, o crente precisa aprender a adorar a Deus em espírito e verdade. Tá? Lembra-te, pois, onde caíste. Tá? Muitos se enfraqueceram e caem, eles não percebem que o tempo vai passando e o seu amor passa a não ter o mesmo significado de antes, já não tem o mesmo alvo de antes, tá? Já fica pensando em si, eu quero uma igreja mais espaçosa, com os melhores músicos, já começa a ficar muito exigente, como se a adoração fosse para ele. A adoração é para Deus. Não seja exigente com a sua igreja, seja exigente com você mesmo, tá? Comece a se exigir de si mesmo. As pessoas chegam na igreja adorando, mas com o tempo se tornam pedintes. Está errado. Deus não te chamou para ser rico e influente. Deus te chamou para ser humilde e verdadeiro adorador, tá? Percebemos que o primeiro amor está se esfriando quando o pastor retira alguém de uma determinada função, ou não, tá? Dá a alguém algum cargo, e esse acaba se retirando da igreja, ou permanece, né? Fica de mal com todos, tá? Então a pessoa perde o primeiro amor, quando tira-se um cargo dela, ela fica nervosa, fica brava. Gente, Jesus não morreu na cruz para te dar cargo. Jesus morreu na cruz para te salvar. Adore a Deus, com cargo ou sem cargo, cantando no louvor, tocando ou não tocando, não importa, adore sempre a Deus. O texto segue, e arrepende-te. Se Jesus ordena isto, irmãos, é porque é absolutamente possível arrepender-se por ter deixado o primeiro amor. Se você sente aí no teu coração que você está mais frio do que você era quando aceitou Jesus, arrepende-se disso. Senhor, me perdoa, me dê graça, eu quero ser como antes, tá? E Jesus continua, e pratica as primeiras obras. Primeiras obras nos fala de voluntariedade, dedicação total ao Senhor, motivação para fazer as coisas para Deus, tá? Fazer as coisas para Jesus tem que ser feito com alegria. Me entristece quando eu falo, ou você não quer tocar um instrumento, você não quer fazer aquilo. A pessoa, não, tem mais que fazer, eu estou muito cansado. Está errado, gente. Nós temos que nos motivar para fazer as coisas para Deus, tá? Nós temos que praticar as primeiras obras, tá bom? E o texto continua, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar
o teu castiçal. Deus amado, Jesus avisa a igreja de Éfeso que caso não dê importância para o que ele está falando, ele removerá o seu castiçal, ou seja, vai ficar tudo escuro. Sim, pois Jesus é a luz do mundo, pois Jesus é a luz que ilumina a igreja. Se ele remover o castiçal, que nós teremos aqui uma reunião de pessoas, de religiosos, mais nada. Meu Deus, nunca remova o teu castiçal da Igreja Batista Renovada do Jardim Brasil. Em nome de Jesus, eu quero essa luz aqui, que nunca saia. Meu irmão, Jesus não está com brincadeira. Jesus é tolerante sim, mas não é idiota para ficar assistindo a frieza sem tomar atitude alguma. Não fique aí pensando que vai continuar vivendo do jeito que bem entender, pois para tudo há um limite. É Jesus quem está falando. As pessoas dizem: Jesus é o Deus do Novo Testamento, um Deus bom, paciente, bonzinho. E Jeová, o Deus, é o Deus do Velho Testamento. Gente, é Jesus que está falando. Se vocês não se arrependerem da frieza espiritual, que é viver distante, que é viver sem motivação para fazer nada para Deus, que é viver de qualquer jeito, que é ter uma vida só de religiosa, se vocês não se arrependerem disso, eu vou remover o castiçal. É Jesus quem está ameaçando. Vamos levar a sério o que Jesus está dizendo aqui no livro do Apocalipse, tá bom? Vamos nos arrepender, tá bom? Aí diz: e se não te arrependeres, ou seja, Jesus volta a falar no arrependimento, demonstrando o quão grande é o seu amor e a sua paciência para conosco. Portanto, aproveite a paciência de Deus, mas não abuse, tá bom? Não abuse. Arrepende-te enquanto há tempo. Jesus está observando as suas obras, a sua religiosidade, as suas esmolas, ofertas, dízimos, que você procura ler a palavra de Deus, que você ora, você vai na igreja. Jesus observa tudo isso, tá bom? Isso é muito bom. Mas Jesus também observa a tua motivação interior. Você precisa voltar ao primeiro amor. Primeiro amor é viver motivado, viver alegre com o Senhor, é fazer as coisas com voluntariedade. Então vamos levar a sério a nossa vida de cristão. Amém, queridos? Então, nós estamos encerrando o estudo do Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 1 a 5, fizemos um comentário. Na próxima quinta-feira, nós vamos entrar, capítulo 2, versículo 6 em diante, tá?